Segundo aos Coríntios, capítulo 9, verso 15. Diz assim: graças a Deus pelo seu dom inefável. É assim que está aí? Graças a Deus pelo seu dom inefável. Paulo está falando isso dentro de um contexto, né? E a gente percebe aqui um eco, o ressoar do que ele vinha falando ali no capítulo 8. Quando, por exemplo, no verso 9 do capítulo 8, ele disse o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, né? E ele está falando, abordando aqui a esses irmãos, porque Paulo está incentivando, aquecendo o coração dos irmãos de Corinto a uma grande coleta que ele estava fazendo para poder ajudar os irmãos lá em Jerusalém, né? Por causa da pobreza, do momento que vivia aquela região, ele estava aqui fazendo uma coleta entre esses irmãos aqui de Corinto e de outras igrejas para poder suprir a necessidade. Então ele está falando desta graça que é contribuir, que aparentemente quando a gente dá, quando a gente distribui, aparentemente pode-se pensar que a gente fica mais pobre, mas não é, a gente fica mais rico, né? E ele vai trazer o exemplo de Jesus, que sendo rico se fez pobre, que sendo Deus assumiu a forma humana, que sendo Criador, sustentador e soberano sobre todas as coisas, entregou a sua própria vida para morrer por nós, se fez pobre para que a gente fosse rico. E aí ele diz assim: graças a Deus pelo seu dom inefável, né? E o dom inefável é Cristo, é justamente este que se fez pobre por cada um de nós. E ele está trazendo o exemplo de Cristo para dizer: olha como vocês foram enriquecidos pelo que Cristo deu a vocês. Da mesma forma, enriqueçam os teus irmãos ali de Jerusalém. Então esta é a ideia, né, deste dom inefável. Essa palavra que ele usa aqui, dom inefável, não aparece em nenhum outro texto do Novo Testamento, né? E significa um dom indescritível, que não dá para descrever, inexprimível, não dá para expressar, exprimir o que significa, porque você não encontra nada que possa explicar satisfatoriamente a razão desta graça, né? O dom inefável de Cristo ou da parte de Deus. Ou seja, Deus nos dá muito além do que a gente pode imaginar, né? E Deus criou o homem com esse poder, né? Com a possibilidade de uma imaginação fértil. O ser humano também foi criado assim. Houve uma série, não sei se vocês lembram, de TV, né? Ela foi escrita, ela foi criada e colocada ao público em Portugal, primeiramente, com o nome de Limiar da Realidade. Depois veio aqui para o Brasil, lá por 1959 até 1964, mas depois desses anos foi reapresentada na televisão com o nome de Além da Imaginação, né? Ou A Quinta Dimensão. Eu assisti algumas vezes já isso, talvez os mais antigos lembrem, né? Porque era um programa, era uma série que tratava assim de histórias sobrenaturais, né? E de situações além da imaginação e que não dava para explicar, como por exemplo, viagem no tempo, né? Mundos paralelos, né? Viagens espaciais, situações misteriosas, aí que a série tratava. Interessante, né? E Deus criou a gente com essa capacidade de ir além da imaginação, ou ter uma imaginação bem fértil. Isso porque a gente também serve um Deus
na qual age assim com a gente. A gente depende de Deus para todas as coisas, para respirar, para viver, ser sustentado, né? A relação com Deus é uma coisa que extrapola a nossa imaginação, né? A mesma coisa a atuação de Deus. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa fonte. E eu queria falar um pouquinho, aproveitando esse versículo, graças a Deus pelo seu dom inefável, né? Indescritível, que vai além da imaginação, falar assim, algumas coisas que no Novo Testamento mostram dádivas para além da nossa imaginação, que a gente tem da parte de Deus. Pedro, por exemplo, diz a dádiva da alegria indizível. Ele usa essa expressão, veja só: a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Alegria indizível, a gente já percebe, né, pela própria palavra, que não dá para dizer, não dá para descrever essa alegria. Ela é indizível, mas que faz parte da gente. E é uma alegria que brota, não é das circunstâncias, é uma alegria que brota na consciência de alguém que de fato absorveu dentro de si, compreendeu com a sua mente, desceu o coração e dentro do seu ser, compreendeu o amor de Deus e o cuidado. É mais do que saber, né? É algo que entrou dentro da gente, que faz parte da nossa consciência, que a gente sabe assim: Deus me ama e Deus cuida de mim. É uma certeza, é algo que está constantemente rodando dentro da gente e que gera uma força para a gente enfrentar as dificuldades. Essa alegria indizível. Porque se a nossa alegria depender das circunstâncias, a gente vai ver assim, um dia alegre, 2 tristes, né? Depois lá para frente mais um pouquinho de alegria, depois mais um tantão de sabor. Como é que fica a alegria, né? Mas é uma alegria superior a tudo aquilo que a gente tem, inclusive superior a tudo aquilo que a gente sente quando tudo é favorável, né? Quando tudo está bem, tudo está muito jóia para a gente sente uma alegria, né? Mas essa alegria que brota na consciência a respeito do amor e do cuidado de Deus por nós, ela é superior a isso daí, né? Então, porque está ligado à fé, está ligado ao crer no amor e no cuidado de Deus. É uma alegria que não se questiona essa verdade, apesar dos perrengues que a gente passa, né? E é verdade também que Deus alimenta essa alegria com todas as manifestações dele na nossa vida. Todo bem procede de Deus, e tudo aquilo que a gente recebe de Deus, tudo, quando a gente diz tudo, é tudo que nós precisamos fora de nós, tudo que nós precisamos dentro de nós, tudo que nós recebemos de Deus também vai alimentando essa alegria que já está presente na certeza, na fé, na confiança do cuidado e do amor dele na nossa vida. É por isso que Paulo vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele diz, alegrai-vos no Senhor, porque essa alegria a gente não encontra em outro lugar. Essa alegria a gente não encontra em outro lugar, a não ser no Senhor. A gente tem a alegria da formatura, tem a alegria de ver um filho bem sucedido, tem a alegria de receber uma boa notícia, tem a alegria de conquistar alguma coisa, mas essa alegria que a gente está falando, a alegria indizível que Pedro diz, é só no Senhor. Então essa é uma dádiva que está para além da nossa imaginação. Como descrever isso? A outra dádiva para além da nossa imaginação é a dádiva da riqueza insondável. Agora é Paulo que diz isso. A mim, o menor de todos os santos, lá em Efésios 3:8, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Olha o que Paulo diz, né? O que quer dizer riqueza insondável? Se a gente pensar na palavra, a gente já sabe a definição, que não dá para sondar.
Não dá para pôr uma sonda, né, e descobrir plenamente o significado dessa riqueza, né? Não é difícil até de examinar, explicar e compreender. E essa riqueza insondável é o próprio Evangelho. É receber isso na vida, é ter essa grata felicidade de olhar o padrão que a gente precisa para a vida, olhar em Jesus homem. A sua vida, o seu jeito, o seu ensino, o seu exemplo, o que ele fez, o que ele não fez, tudo que compõe a Jesus homem, o único perfeito. A gente tem a grata felicidade de poder enxergar esse padrão, ter essa riqueza de poder copiar, de poder aprender, de poder receber no coração. Como seria difícil Deus expressar o desejo de que a gente fosse de um jeito e a gente não tivesse onde olhar como, né? Mesma coisa que você ensinar uma criança a fazer uma coisa, mas ela não tem como pegar naquilo, enxergar como é feito, né? Das coisas mais simples, às vezes a criança chega e pede para a gente fazer um aviãozinho de papel. Como é que a gente ia falar de um aviãozinho, como é que ela ia aprender aquilo se ela não pegar, se ela não fizer as dobras que precisam fazer, e se depois de feito e aprendido ela jogar o avião no ar? Como seria difícil. Mas Deus nos dá a grata felicidade de falar sobre um padrão de vida e dar em Cristo a possibilidade da gente enxergar. Isso é uma riqueza que a gente tem, insondável, né? A graça, por exemplo, de Cristo, em Cristo sermos pecadores errantes, mas nele feitos filhos. Que riqueza! A riqueza de pessoas que estavam no estado de inimizade, estavam separados, agora serem aproximados, atraídos e chamados de filhos, acolhidos com o afeto de Deus como filhos, né, na nossa vida, né? Jesus falou muito sobre essa riqueza. Olha o que Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu o tesouro lá, e transbordante de alegria vendeu tudo que tinha e comprou o campo inteiro, porque sabia que aquele tesouro era uma riqueza, o quê? Muito preciosa, maior do que tudo que ele podia ter na vida, né? Então Jesus ilustra isso como aquele que encontra o governo de Deus no seu coração. O reino dos céus, o reino de Deus, nada mais é do que ele sendo rei, governando a nossa vida. Quando a gente encontra o governo de Deus, que é um governo de amor, e a gente percebe essa riqueza, a gente solta tudo para ter aquilo, e a gente então faz o quê? Entrega o que é mais precioso para ter aquilo, e o que é mais precioso para a gente é a nossa própria vida, e a gente entrega para o Senhor, para receber essa riqueza, né? A riqueza insondável, uma riqueza que não dá para mensurar o valor dela. Então eu pergunto: qual o valor da graça? Quanto custa? Qual o valor da misericórdia? Qual o valor do perdão de Deus? Quanto custa a salvação? Dá para medir? É a riqueza insondável, é uma dádiva para além da imaginação. A outra dádiva além da imaginação, Paulo também vai falar sobre a sabedoria inescrutável. Olha o que ele diz lá: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Os caminhos de Deus, que são caminhos de sabedoria, né, são inescrutáveis. Quer dizer, inescrutável é impenetrável, impossível de ser compreendido plenamente. Como é que nós vamos compreender a sabedoria de Deus? Com a nossa sabedoria? Não dá, né? Então, Deus na nossa vida é como um tapeceiro, né, que vai tecendo os fios
E a gente que está aqui embaixo não consegue enxergar o trabalho que ele está fazendo lá de cima. Lembra daquela historinha da menina? Tinha a menina que viu a sua mãe fazendo uma obra de bordado, uma obra de tapeceiro, e ela sentada ali no chão, brincando, olhava e via a mãe mais alta, porque a mãe estava sentada na cadeira, e ela olhava o trabalho por baixo, né? E ela perguntava: mãe, o que você está fazendo? Eu estou bordando. Mas o que é isso, mãe? Né? Vai brincar, minha filha, quando eu terminar eu ponho você no meu colo e você vai ver o que eu estou fazendo. E a menina ficava ali olhando e não entendia nada, tudo confuso, um fio grande, outro pequeno, tudo emaranhado, uma cor, outra cor, não tinha forma, e a mãe levando tempo para fazer aquilo, e ela perguntando para a mãe: mãe, o que você está fazendo? Minha filha, estou bordando, vai brincar, depois tenha calma, na hora certa eu te chamo. E ela estava lá brincando e perguntando para si mesma sobre as cores, sobre aqueles nós, sobre aquilo que ela enxergava e não conseguia distinguir forma nenhuma, né? Até o dia que a mãe chamou, colocou ela no colo, e a hora que ela olhou o trabalho de cima para baixo, ela pôde ver a paisagem que a mãe tinha feito, né? Com o bordado. Assim é na nossa vida, a gente olha para Deus assim e fala: Deus, o que é que está acontecendo? Por que esse fio comprido? Por que esse fio mais grosso? Por que essa variedade de cores? O que está acontecendo? O que está sendo produzido? Mas um dia a gente também vai estar nos braços do Senhor e a gente vai poder compreender, né, o que é que o Senhor está fazendo. Essa é a riqueza insondável, né, dos caminhos de Deus na nossa vida, né? E outra dádiva para além da imaginação é a dádiva do amor insondável. Paulo também vai dizer: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Olha lá, está para além da imaginação e do entendimento, para que sejais tomadas de toda a plenitude de Deus. Uma coisa interessante aqui que Paulo está escrevendo na carta aos irmãos de Éfeso, é que ele diz que esta compreensão a gente não tem sozinho. Ele diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos. É na caminhada junto que a gente vai compreendendo mais o amor de Deus. Essa compreensão não vem com uma compreensão sozinho, vem uma compreensão junto com o outro. E ele está falando para uma igreja, ele está falando para a gente que em torno da fé se reúne, está falando para nós, né? Por que essa compreensão vem com todos os santos, vem junto? Porque eu vejo como Deus me ama, percebo as coisas da minha vida e me admiro com as coisas que Deus faz na tua, com o seu testemunho, com as orações que você faz para mim, eu nem sei, com as orações que você faz para mim porque eu pedi, com as orações que eu fiz por você. E a gente vai compreendendo quanto Deus nos ama, que Deus me ama, mas que Deus também ama você, que Ele é meu Pai, mas Ele também é teu Pai, que Ele é o nosso Pai, não é? Por isso que essa compreensão a gente não tem sozinho. Então a primeira coisa desse amor insondável é estarmos juntos percebendo como Deus age na vida uns dos outros, na nossa vida. A segunda maneira é praticando o amor, porque quando a gente ama, quando a gente se lança à prática do amor, porque amar, sentir dor pelo que se ama, se preocupar pelo que se ama, decidir por aquilo que se ama, arriscar por aquilo que se ama, a gente vai aprendendo na prática, praticando isso, o que significa o amor de Deus, né? É como a gente, como pai, mãe, né? Ou como um cuidador de alguém, em que a gente expressa amor e cuidado, a gente vai vendo todas as implicações do que significa amar os filhos, ou amar a família, ou amar a outra pessoa. A gente vai vendo todas as implicações. Existem implicações de alegria e de sofrimento no amor, né? O amor,
ele traz o sofrer, não tem? E aí a gente vai compreendendo o amor de Deus pela gente, né? Como Deus é paciente, quando a gente não ouve, quando a gente faz o contrário do que Ele esperava ou espera, como Deus nos ama atendendo nossas orações, nos socorrendo, enfim, todas as manifestações de Deus na nossa vida. Então, ao praticar o amor, eu vou compreendendo mais o amor de Deus, né? Então, na prática também a gente vai compreendendo. E o amor de Deus, ele é insondável mesmo, a começar por esse fato, que Deus nos amou e amou antes de qualquer coisa ser criada. Né? Como é que a gente vai sondar isso? Porque Deus sabia que a queda viria. Deus sabia. E Deus, sabendo que a queda viria, Deus poderia ter dito: não vou criar. Mas o que Ele fez? Criou debaixo do perdão. Todas as coisas já foram criadas debaixo do perdão. Mas como que é isso? Paulo diz que o cordeiro foi imolado antes da criação do mundo. O sacrifício aconteceu antes de qualquer coisa ser criada. Então, quando foi criada, já foi criada debaixo do amor e do perdão de Deus. Um amor insondável. Quer ver mais? Mesmo depois da queda, Deus mantém o homem perto dele, cuida dele, sustenta ele, provê para ele um caminho de volta, de reconciliação. Um amor insondável, né? E Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, inimigos dele. Um amor insondável, né? E esse amor insondável, como se não bastasse, cada um de nós sabemos dizer como a gente experimenta no sofrimento o amor de Deus, como é que a gente experimenta nas nossas tristezas e nos bons momentos também. A gente prova esse amor, né? Então eu queria deixar essa mensagem. O objetivo é nos despertar a gratidão. Uma gratidão em enxergar os favores de Deus, enxergar as dádivas de Deus, o dom de Deus, como diz assim, graças a Deus pelo seu dom inefável, não é isso? E enxergar como Deus atua na nossa vida, além da nossa imaginação. Derrama em nós a sua alegria, derrama em nós a sua riqueza, derrama em nós a sua sabedoria e o seu amor, que estão para além da nossa imaginação. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. O nosso coração se alegre, o nosso coração está cheio, o nosso coração fica cheio, Deus, de tanta dádiva, de tanto dom, de tanto presente, de tanto favor, de tanta bondade, de tanto mimo do Senhor sobre a nossa vida. Pai, que essa palavra encoraje a cada um de nós a não desanimarmos, mas antes a todos os dias nos levantarmos da nossa cama agradecendo o Senhor pela vida e por este amor. Ó Deus, pela sua riqueza, pelo seu amor, por todas as bênçãos, ó Deus, ó Pai querido, pela sabedoria do Senhor sobre a nossa vida. Todas as coisas impossíveis de descrever com as palavras, mas que o nosso coração o sabe muito bem. Obrigado, Deus, por tanto amor, pelo teu favor. Saímos daqui mais fortalecidos, Pai, encorajados e gratos ao Senhor, especialmente em tudo o que procede do Senhor por meio de Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe.